Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse terceiro domingo da Quaresma. O tempo da Quaresma já vai avançado e a grande pergunta que devemos fazer é como está o nosso processo de conversão, nossa mudança interior, que a Quaresma quer nos conduzir para celebrarmos bem o mistério da morte e ressurreição do Senhor, o mistério pascal de Cristo. Nesse terceiro domingo, temos diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São João, dos versículos de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o ser humano por dentro. Amados e amadas de Deus, na primeira parte do Evangelho nós temos Jesus que está no templo de Jerusalém. E Jesus que cumpre um gesto emblemático no templo de Jerusalém. O que Jesus fez no templo? Diz o Evangelho, no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Jesus cumpre esse gesto emblemático no templo. Jesus, ele expulsa os vendilhões do templo, ele derruba a mesa dos cambistas. Um certo comércio acontecia no templo, e acontecia no templo como fruto do sacrifício do templo. As pessoas que vinham de outras partes do país de Israel, que vinham da Galileia, que vinham mesmo de cidades um pouco mais próximas, mas onde se fazia um longo percurso para chegar até o templo de Jerusalém. Elas não levavam os animais que eram oferecidos no templo, não levavam as coisas, elas compravam os animais ali no templo. Então, um comércio existia no templo e um comércio existia por causa do culto que se prestava no templo. E é interessante o gesto que Jesus faz. Ele derruba a mesa dos cambistas, ele os expulsa e ele acompanha o gesto dele dizendo: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Talvez, amados e amadas de Deus, o comércio que acontecia no templo tenha aos poucos deturpado o sentido do templo, deturpado o sentido do culto do templo, onde o templo de casa de Deus se tornou casa de comércio. E é isso que Jesus denuncia. Jesus denuncia esse mau uso do templo. Jesus denuncia
essa deturpação do culto do templo, o comércio que está predominando. E continua o Evangelho. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal mostra para agires assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. É claro, amados e amadas de Deus, que Jesus está falando aí do templo do seu corpo. Jesus é agora o verdadeiro templo. Nele o templo se realiza, nele a ligação com Deus se torna nova. Esse texto remete, de certa forma, àquele encontro de Jesus com a samaritana, onde os samaritanos fazem uma pergunta para Jesus, ou melhor, a samaritana faz uma pergunta para Jesus, diz: nós adoramos aqui no Monte Garizim, os judeus adoram em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? Quer dizer, quem é que está certo? Ela, vendo que Jesus é um profeta, faz essa pergunta. E Jesus diz: venha um tempo, mulher, em que não adorareis nem no Monte Garizim, nem em Jerusalém. Adorareis o Pai em espírito e verdade. Quer dizer, o culto, o verdadeiro culto a Deus é o culto em espírito e verdade, é o culto em Jesus. Em Jesus se realiza o verdadeiro culto a Deus. Em Jesus se realiza a verdadeira ligação de Deus com os homens, dos homens com Deus. Tanto que Jesus vai dizer que destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Quer dizer, vocês vão me matar, por isso destruí este templo, o templo do seu corpo, e em 3 dias eu o levantarei. Quer dizer, ele ressuscitará. Ele está falando aqui do templo do seu corpo. Ele é agora, amados e amadas de Deus, o verdadeiro templo. Tanto que os judeus vão objetar: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas o evangelista diz: mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quer dizer, ele é agora o verdadeiro templo. Nele se realiza o verdadeiro culto. Nele se realiza a verdadeira comunhão nossa com Deus. E o Evangelho continua agora, numa outra tônica. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Quer dizer, depois da ressurreição, os discípulos relembram, aplicam, agora percebem que Jesus falava do templo do seu corpo, acreditam em Jesus. E o Evangelho continua: Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava, muitos creram nele. Quer dizer, os sinais conduzem à fé. Os sinais que Jesus realiza conduzem à fé nele. Mas continua o Evangelho: mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o ser humano por dentro. Quer dizer, Jesus conhece o coração das pessoas, Jesus conhece o ser humano por dentro, Jesus conhece o coração das pessoas. Amados e amadas de Deus, que o encontro com este Evangelho, o encontro com esta palavra de Deus nos ajude e nos faça perguntarmos pela centralidade de Cristo na nossa vida. Ele é o verdadeiro templo, nele se realiza o nosso verdadeiro culto a Deus. Quer dizer, então, a pergunta que temos que colocar: Cristo está sendo verdadeiramente o templo da nossa vida? Se ele conhece o homem por dentro, como está a nossa interioridade? Como está o nosso coração? O nosso coração está bom? O nosso coração está buscando verdadeiramente ser um coração convertido? Que essa quaresma nos ajude nesse nosso processo de conversão, que é a campanha da fraternidade, amizade e fraternidade social. Vós sois todos irmãos. Nos ajude a nos convertermos, e a nos convertermos perguntando se nós estamos olhando para o lado e percebendo que do nosso lado existe um irmão, uma irmã. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.